Olá de novo, cá estamos para mais uma aula virtual. Muito bom dia. Então, na nossa última aula nós trabalhamos com gênero, com delimitações sobre o gênero literário poema. Vimos que o poema, anotem isto se não anotaram. Onde? No caderno, de preferência no caderno, né? Ou sei lá, vocês podem fazer como eu adoro, observem, eu adoro usar post-its nos meus livros para fazer anotações. Vocês podem fazer isso também. Aliás, um ótimo meio de se estudar é usando anotações e post-its em partes específicas, certo? Como é que esse gênero literário se estrutura? Através de estrofes, que são como se fossem os parágrafos, né? Certo? Estrofes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes apresentam o poema Canção do Exílio. É só vocês pegarem um livro na página 4 do capítulo 5, que vocês vão ver isso. Seguindo aqui. Seguindo, pessoal, também as estrofes apresentam versos. Os versos são o quê? São as unidades de sentido que normalmente são uma linha só, né? O poema pode ou não apresentar rima. Quando ele apresenta rima, ele é um poema com verso fixo, e quando ele não apresenta rima, o verso é livre, tá? E às vezes eu posso misturar verso fixo com verso livre, depende. Eu, francamente, prefiro verso livre, porque eu acredito que a nossa criatividade, se pautar pela obrigação de termos que rimar uma palavra com outra, né, é um rechaço à nossa capacidade criadora, né? Pois bem, pessoal, se este poema apresenta 5 estrofes, né? Este poema apresenta 5 estrofes. Vamos contar o número de versos? Primeira estrofe, 4 versos. É o poema Canção do Exílio que está aqui na página, tá? Na página 4 do capítulo 5. 1, 2, 3, 4 estrofes, 4 versos, perdão, na primeira estrofe. 1, 2, 3, 4 versos na segunda estrofe. 1, 2, 3, 4 versos na terceira estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos na quarta estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 versos na quinta e última estrofe. Portanto, 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 6 dá 18, mais 6 dá 24. Temos 24 versos neste poema. 24 versos divididos em 5 estrofes. Esse poema há um eu lírico, a voz poética é uma voz que exalta o seu lugar de origem, o seu país de origem, o Brasil, né? É uma voz saudosista que idealiza muito a sua terra, né? Aquilo que eu falei, e cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, né? Gente, vocês não têm noção de como é bom andar de noite pelas ruas da Europa e detrimento andar de noite pelas ruas de Porto Alegre, que é muito melhor. Certo? Então, agora, outra coisa que é importante no poema é a questão da imagem que esse poema constrói. Nós podemos perceber a plasticidade desse poema, por quê? Porque ao falar sobre minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, eu consigo remeter isso ao Brasil. Porque a palmeira é uma árvore típica, uma árvore nativa aqui do nosso país, né? O sabiá é uma ave nativa do nosso país, certo? Então, na verdade, aqui o lírico ele torna o Brasil e a sua natureza muito singulares, tá? Outra coisa importante sobre o poema é que ele é marcado pela musicalidade, né? Até a Cecília Meirelles ela escreveu num poema dela que tem sangue eterno, a asa ritmada. O que é a asa ritmada? O poema ele é eterno e através da poesia ela encontrou a maneira de se eternizar e se tornar imortal. Porque a poesia é eterna, a música, a canção,
poema eterno. Então sempre que vocês ouvirem falar canção, a canção pode sim se remeter ao poema e não necessariamente à música que nós escutamos no Spotify, tá bem? Agora vamos lá para o... Eu quero que vocês façam os exercícios... Perdão. 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 4 e 5. Exercício 1. Ao escrever esse poema, o poeta brasileiro Gonçalves Dias residia em Portugal. Diante disso, identifique a que espaços referem as palavras cá e lá no contexto do poema. Pausem o vídeo agora e resolvam essa questão. Pausaram? Ok. Agora que vocês já pausaram, vamos responder. Ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Se a canção é do exílio, o poema é de alguém que escreve longe de seu país. Portanto, cá, aqui, é o exílio, né? E quando ele escreve cá, mais pra frente, na quarta estrofe, minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, ele está falando do exílio. E lá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, as aves que aqui em Portugal, no exílio, gorjeiam, não gorjeiam como lá, lá é o Brasil. Observem, pessoal, que eu posso falar de gramática sem me remeter a regras gramaticais. Aqui e lá são dois advérbios de lugar, se nós pensarmos na estrutura morfológica da palavra, e se nós pensarmos na função sintática da palavra, são dois adjuntos adverbiais de lugar. Aqui e lá. Certo? O que é um adjunto adverbial? É uma expressão, não esqueçam, que indica uma circunstância, que caracteriza a ação do verbo. Ó, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gorjear é fazer piu-piu, como eu disse. Aqui gorjeiam, ó, não é gorjear em qualquer lugar, é gorjear aqui. Eu estou atribuindo uma circunstância de lugar à ação de gorjear, né? Tanto a gorjear aqui como gorjear lá, certo? Então, cá é o local do exílio, Portugal, e lá é o Brasil. Cá é o local do exílio, vírgula, Portugal, e lá é o Brasil. Deixe entre aspas cá e lá, pois nós estamos destacando estes elementos, tá? Ponto final. Se não conseguiram copiar, voltem o vídeo, ouçam de novo e pausem. Questão 2. Na caracterização da terra natal, há dois elementos que remetem ao Brasil. Quais são eles? Dois elementos sobre os quais repetem ao longo do texto para demarcar a musicalidade, que são o quê? Muito bem, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As palmeiras e o sabiá, né? Certo? Portanto, os dois elementos são quem? As palmeiras e o sabiá. Beleza? Pergunta. Palmeiras, flora ou fauna? Sabiá, flora ou fauna? Eu não vou responder, isso vocês têm que saber, tá? Questão 3. O que a segunda estrofe sugere sobre o Brasil? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ó, a segunda estrofe é que vem depois da primeira. É uma comparação, né? Ó, nosso céu tem mais estrelas que o céu de Portugal. Nossas várzeas têm mais flores que as várzeas de Portugal. Nossos bosques têm mais vida que os de Portugal. E nossa vida mais amores que os de Portugal. Então, na verdade, o que a segunda estrofe sugere sobre o Brasil é uma comparação entre Brasil e Portugal através de uma exaltação à nação brasileira. Uma comparação entre Brasil e Portugal através de uma exaltação da nação brasileira. Até aqui existe de novo, nós temos a figura de linguagem chamada hipérbole, que é um exagero intencional. Nosso céu tem mais estrelas. Pessoal, o céu do Brasil tem mais estrelas que de Portugal? Tem, né? Não, não tem. Por quê? Porque o céu é o mesmo. A Terra está localizada na Via Láctea, sistema solar.
Portanto, o céu de Portugal e o céu do Brasil são o mesmo céu. Beleza? E do Japão também? Sim, do Japão também. Tá bem? Ótimo. Que bom que vocês sabem o óbvio. O óbvio sempre tem que ser dito. Questão 4. Que sentimentos podem ter motivado a escrita do poema? Pois bem, pessoal, Gonçalves Dias estava em Portugal, longe de sua família, longe de seus amigos, longe de sua casa. Portanto, com certeza, a solidão, a saudade do Brasil, e nós não podemos esquecer o nacionalismo. Era necessário, naquele momento, construir este sentimento de pertencimento, de nacionalismo, de identidade nacional. Por quê? Por que era necessário? Porque o Brasil havia se tornado independente de Portugal recentemente, em 1822. O poema foi escrito em 1843. Portanto, era necessário que esse sentimento fosse construído e consolidado. E de que maneira nós consolidamos um sentimento? Através da cultura. É através da... E aqui existe a função social da arte. A arte, ela existe para quê? Ela existe para suscitar sentimentos em nós, para trabalhar a nossa sensibilidade, mímese da vida real, um elemento catártico. Certo? Se vocês não se lembram o que é catártico, catarse, voltem para o primeiro vídeo do segundo bimestre, perdão. Tá? Questão 5. Que deseja manifestado explicitamente no poema? Explícito. Vamos trabalhar a etimologia da palavra. Quer dizer fora. In quer dizer dentro. Certo? Portanto, o que está explícito está exposto. Sempre que se falar a palavra explícito, lembrem de exposto. Tá? Implícito é aquilo que está presente, mas está sugerido nas entrelinhas, não está presente fisicamente, mas está presente na ideia. Certo? E o desejo explícito no poema é que, pois bem, acho que no final, né? Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. O desejo do eu lírico, do poeta, do eu lírico, de poder regressar à sua terra natal e não morrer em Portugal, e não morrer no exílio. Repito, o desejo do eu lírico de regressar à sua terra natal e não morrer no exílio. Para a próxima aula, leiam o quadrinho aqui, que está aqui, certo? Aqui no meio dessa página, que na verdade é somente uma repetição do que nós já falamos, né? Na segunda aula, façam os exercícios 6 e 7, tá? Então, see you later, até mais!